Bem, eu me chamo Danovan e me sinto muito feliz de estar iniciando esse ano aqui com todos. Se eu falar alto ou baixo, pode pedir assim, aumento ou baixo, certo? Às vezes eu falo alto demais, às vezes baixo. Eu tenho um problema de audição, esse ouvido aqui eu escuto uns 30% só. Mas é só É, só nesse. Eu nasci com 6 meses e 3 semanas. E passei um mês na incubadora, então não formou direito. Senti muita dor, sofri. E é desse tamanho, se fosse normal. Todo mundo fala isso, só ter passado dos 4 metros. Mas aí tem um problema de audição, às vezes eu não consigo escutar bem como é que tá, né? Enfim, aí vocês vão dando feedback. Você fez algum tratamento? Naquela época, eu sou um pouquinho já, uma idadezinha, naquela época não aconselharam não. Eu acho que hoje em dia talvez, mas naquela época disse que tinha muito risco para cuidar, então meu pai preferiu não optar. Mas enfim, tô aqui firme e forte. Mas então, os danos não foram... Não, tranquilo, só eu escuto bem menos, mas tá bom, às vezes é até bom escutar pouco, né, que ele vai selecionando. Enfim, desejo a vocês um excelente ano novo e eu vou desejar um excelente ano novo para vocês como espírito. Assim seja. É assim, com alegria, a alegria de ser útil para si e para os outros, com a esperança de dias melhores, porque temos que ter confiança em Deus. A confiança não é só acreditar, é confiar, né? A fé é confiar, não é só acreditar. E que a gente pelo menos tente cada vez mais, através de estudo da consciência, dos ensinamentos do Espiritismo, estar preparados para os desafios, porque virão, tá, gente? Então, esse ano vai vir com força. Tá aí, já está escrito, a gente já está percebendo. Então, ter força para superar isso. Isso já é uma grande felicidade, uma grande meta para a gente esse ano e os próximos. É isso que eu desejo. É isso que eu desejo para a gente, tá? A gente está vendo na questão de doenças, na questão de política, na questão de tudo que você for imaginar, as coisas estão tomando o caminho. E isso é normal para a gente, isso já está escrito lá desde Allan Kardec. Para a gente que já conhece a doutrina espírita, a gente está passando por um momento de transição planetária. Então, os maus vão aparecer com força, certo? As trevas, né? Aqueles espíritos menos evoluídos, né? Os desafios vão serem grandes. Então, os desafios vão ser grandes e só os fortes continuarão aqui. E resistirão. Resistirão. Fortes no sentido de paciência, calma, amor, bondade, é isso que o Espiritismo nos ensina, tá? Não é aquela coisa, gente, eu quero que esse ano seja maravilhoso, nada vai acontecer de ruim, vai ser tudo fácil para todo mundo. Isso é ilusão. Passado, a gente tem que mudar a ideia disso. Em vez de a gente pedir um abacaxi, meu Deus, eu quero comer um abacaxi, eu quero que todos os abacaxi do mundo venham sem casca. A gente tem que pedir a faca para cortar o abacaxi. Esse é o pedido que a gente tem que fazer. Principalmente a gente que é espírita, ou que está estudando o espiritismo. Se preparar. Tá? Então eu desejo tudo isso pra gente, muita fé, força. Pra você também. E com certeza, tudo que eu falo aqui eu peço, sempre digo, os primeiros ouvidos a escutarem, mesmo pouco é o meu. Mas eu tento praticar, além de ser um grande estudioso, eu reservo 3, 4 horas por dia para estudar o espiritismo, por dia. Há mais de 4 anos, eu acordo às 5 da manhã, durmo 9, 10, então todo dia eu estudo. Eu quero deixar de ser estudioso para ser espírita, isso é uma diferença grande. Mas estou nesse passo. E eu adoro estar aqui. Quero que esse ano, para mim foi muito feliz, estou muito feliz desse convite para estar fazendo realmente o que eu gosto. E tentar passar para vocês o que eu venho estudando. E vocês podem falar, podem agregar, podem discordar. O Espiritismo é tão belo que a discordância é muito bem-vinda. Porque a gente vê se tem algo que vale a pena, mudar de ideia, o mundo é dinâmico, a gente vai mudando. E é por isso que hoje tantos problemas, tantos transtornos estão chegando, porque a gente não está sabendo lidar com o mundo atual, certo? Às vezes a gente não identifica nem o tipo, nem a natureza do problema, a gente tem condição às vezes de identificar. Exatamente. E com tanta tecnologia, contudo a gente ainda fica, o que é isso? Como sair? Como cuidar? Como evitar? Então, enfim, está escrito lá também nas obras de Allan Kardec, no início da comunicação espiritual, né, com os espíritos superiores, mais instruídos, mais inteligentes, mais bondosos, que tiveram a condição de conversar com Allan Kardec. Está lá escrito que nós vamos passar por 3 grandes elementos trágicos durante esses próximos anos, que é a loucura, a depressão e o suicídio. Está acontecendo isso ou não está? Com certeza sim. Está acontecendo isso. Está escrito lá, 1850. Está escrito porque isso faz parte da transição planetária. Não dá para fugir.
Então isso está acontecendo. Infelizmente a notícia que eu tenho que dar é, vai aumentar. Está aumentando. Isso está aumentando. Mas sempre depois de uma noite fria, longa, o que é que vem? Um sol forte a iluminar a gente. Então a gente tem que passar por essa noite. Tem que passar. Vamos ter que ter consciência e passar por isso. Então, esses três grandes problemas vêm de duas chagas do ser humano, que a gente insiste até hoje em acompanhar e puxar com a gente. O que é? O egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho está dando ênfase a essas três situações. E várias outras doenças que podem aparecer durante a nossa existência. Enquanto a gente não tratar essa questão de egoísmo e orgulho, a gente só olhar pra gente só achar que é o melhor, a gente só achar que faz o certo, e a verdade absoluta, e não tentar se melhorar, ser humilde, pedir ajuda, só vai vir problema. Só vai vir problema, certo? Então, eu trouxe alguns dados aqui, então quando eu olhar, inclusive esqueci até o óculos, também é 2 graus de cada lado. Mas eu vou tentar aqui pegar alguns números. Então, diante desse número crescente, desses transtornos mentais que estão acontecendo hoje em dia, que são vários, né? A gente vai falar aqui de depressão, tá? É o mais grave, é o mais agudo. Apesar de existirem depressões leves, moderadas, agudas, né? Graves, mas existem vários outros transtornos que a gente está sendo pego de surpresa. É o quê? Pânico, né? Transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, né? Tem vários compulsivo, não consegue se concentrar, o medo terrível de paralisar, ou seja, são transtornos mentais. Mas aqui os números atuais da OMS, né, são assustadores, claro. Eu não gosto nem de enfatizar nisso, a gente tem que enfatizar na coisa boa. Mas assim, já dizem que 7% da população tem depressão. Isso quer dizer 500 milhões de pessoas. É quase o Brasil e os Estados Unidos juntos. O número é muito assustador. É muito alto, né? Muito alto. E oficialmente, 330 milhões de mulheres. E homens mesmo, oficialmente. E depois eu vou explicar porque eu acho que extraoficial o homem tem mais. Mas enfim, oficialmente mais mulheres. Isso leva o quê? Esses transtornos, esse desgosto, esse olhar para a vida leva a um desespero, leva a uma falta de vontade, leva a vários sintomas que a gente pode dizer aqui. Vontade, que no meu resumo é a vontade de viver. Você perde a vontade de viver. Não é só tristeza, você não vê propósito em mais nada. Chega a um ponto da depressão, que você não vê propósito nem de levantar da cama, botar o pé. Você não tem, o que você gostava deixa de gostar, você não consegue comer, você não consegue se comunicar, você se fecha para o universo. Aí existem vários fatores que a gente vai conversar aqui, mas enfim, para a gente tentar evitar isso e sair disso, é que a gente tem que tentar analisar aqui, porque todos nós estamos sujeitos. Às vezes a gente pensa assim, eu sou espírita, eu não vou ter depressão nunca. Tá, vamos lá. Não é só a questão espiritual que eu tenho que tratar. Tem quatro fatores que a gente tem que estar em harmonia. Eu acho que é um contexto. É um contexto, é um conjunto de 4 fatores que eu vou conversar rapidamente. Porque se eu for falar aqui de cada fator, das causas, das consequências, da percepção quando você está começando a ter, da diferença de uma tristeza com a depressão, aí teria que ser um congresso. Teria que ser vários encontros. Eu vou tentar resumir, tá, gente? Cada vez mais que você avançar, mais assuntos. Eu vou tentar resumir. Não pense que eu vou tentar exaurir o assunto aqui, porque não dá, tá? Então eu vou falar o que eu acho que é mais importante pra gente aqui. E independente de serem espíritas ou não. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está no centro espírita? Seja bem-vinda, viu? E, então, os demais já conhecem, né? E todos aqui estudam espiritismo? Já leu o livro dos espíritos? Quem já leu o livro dos espíritos todo? Levanta a mão. Todo não. Por partes, né? Devagarzinho. Tá, ó. É isso aí, é isso aí. Continue, tem que terminar todo. Pelo menos o livro dos espíritos, para a gente ter uma ideia bem bacana que fala disso tudo também. A gente não consegue ver depressão lá, mas a gente consegue ver desgosto de vida, suicídio. Ou seja, então quando a gente chega no fundo do poço, como eu estava falando, dessa falta de vontade de viver, o que é que acontece? O suicídio. Então está muito ligado às mortes
né, a depressão. Os suicidas foram estudados com a família e tal. 90% dos suicidas tinha transtorno mental. Ou seja, não necessariamente uma depressão, mas tinha. Olha só como é cada... E aí, diante desses números, que vai crescendo, todo mundo se apavora, várias pessoas começaram a estudar. Né? A pesquisadores, médicos, psiquiatras, psicólogos, todos da área, e começaram a tentar ver de alguma maneira as consequências, as causas, e foram por partes, né? Será que isso é só genético? Meu pai teve, minha mãe teve, eu vou ter? Obrigatoriamente? Viram que não. Será que é algum tipo de classe? Por questão social? Só pobre que tinha dificuldade tinha depressão? Não. Eles viram que pessoas que tinham facilidade, ricos, milionários, também tinham. Grupos sociais, só negros, por ter o preconceito, ou só brancos, homossexuais, eles foram vendo e não conseguiam achar de forma alguma nada que era específico para ter depressão. Ela pegava todo mundo. Que justificasse. Ela pegava todo mundo, não escolhia. Certo? Então, diante disso, continuando os estudos, um rapaz chamado Aaron Beck, que era um dos fundadores da teoria cognitiva, ele colocou grupos de pessoas que já estavam com depressão e ele viu 3 coisas em comum de todos que tinham a depressão. Primeiro ponto, a visão negativa de si, a autoexigência, a baixa estima, autodepreciação. A autodepreciação, a visão completamente negativa de si. Eu não sou capaz, eu sou pior do que você, eu nunca vou conseguir isso, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou infeliz. E entrava nesse quadro de vitimismo, de se diminuir cada vez mais. Isso nunca vai ser saudável. Quando a gente começar a pensar algo nesse sentido, a gente tem que mudar o foco. Certo? Primeiro ponto que ele viu, essa visão negativa de si. O segundo ponto que ele viu nesse grupo, a visão seletiva, pessimista, ruim do passado. Eles não lembravam de episódios positivos na vida, não. Eles só, quando a gente ia conversar, eles só lembravam de episódios negativos. Parece que toda a vida deles, se eles tinham 30, 40, 50, 60 anos, toda a vida foi péssima. Eles não lembravam de nada bom. Isso não é coerente. Porque o nosso histórico, ele vem acompanhado exatamente de momentos bons e ruins, né? A vida é isso, até porque isso a vida, não tem como. A vida não é só se você estiver só lá em cima, boa. Não tem como. A gente tem que ter essa consciência. Então, também viu nesse grupo isso, que ele tinha uma memória seletiva só do passado ruim. E o terceiro ponto, uma visão do futuro também negativa. Ou seja, como eu vivi a vida toda daquele jeito, ou como aquele episódio aconteceu comigo, no futuro vai se repetir. As projeções, no caso. Vai se repetir. Projetava tudo. Se repetir. Ou seja, a pessoa, eles estavam completamente presos naquilo ali, se movimentando naquilo ali, e não tinha saída. Esse foi, não tinha grupo, não tinha raça, não tinha, podia ser do Japão, da França, Alemanha, latino, não importa. Ele viu isso. Certo? Não foi só também de uma classe social, não. Misturou todo mundo que tinha. Ele percebeu isso. Então a gente vê que é um transtorno mental. Agora, muita gente peca. Eu escutei muitos pesquisadores, escutei muitos psiquiatras, escutei espíritas, muitas pessoas falando o seu ponto de vista sobre a depressão. O que causava e como sair. Os sintomas, apatia. Entre eles todos, os sintomas não tem como negar. Todo mundo sabe que é o quê? Não quer sair de casa, não quer fazer nada. Se pontos gosta comuns. Hã? Pontos comuns. Pontos em comuns. Os pontos em comuns, o sintoma físico, né? Que dá pra ver. Porque é mais fácil você identificar o visível, o físico, isso, do que o inteligente. E muitas vezes, aí onde está, que não consegue resolver a causa. Volta de novo. Aí é onde eu vou chegar. Então, o que é que eles viam? Que eram pessoas Licença, eu faço diálogo fraterno, até porque eu sou assistente social e é dentro da minha área profissional. Mas eu tenho que reunir muitos fatores para poder chegar a um diagnóstico. É muito difícil. Eu saio, só Jesus Você sabe. Você está fazendo uma avaliação psiquiátrica. É. Exatamente. E eu tenho medo de errar.
Claro. Então eu tenho que ter algo que me dê embasamento científico para poder chegar e dizer, olha, seu caso é esse. Perfeito. Você tem que ir por essas Perfeito. variantes. A depressão não tem. Não tem. A depressão não tem. Quando você vai bater a praticidade da coisa, você não tem. Tem dificuldade. Perfeito. E até hoje é assim. Então o que acontece? Eles viam, pessoa que gostava de cinema, de repente não gosta mais. Gostava de fazer coisa, de comer, não gostava mais. Começava a emagrecer. Esses sintomas, a tristeza é preponderante, né? Ela vence todas as outras emoções. Parece que a pessoa só é triste toda hora. Então, esses sintomas, esses pontos, tudo ok. Agora, quando partia para como resolver a causa, aí cada um dizia de acordo com o que pensa. Aí o que é que eu vou trazer para vocês aqui? Um apanhado geral, certo? Um apanhado geral, porque eu prefiro ter uma visão holística, uma visão de tudo. Para você chegar a um consenso, é muito difícil. Exatamente. Então, o que é que acontece? Eu cheguei a uma conclusão, né? Que a gente tem que tratar 4 setores da nossa vida, do nosso ser pleno, da nossa vida, do nosso ser pleno, não o ser humano, mas o ser pleno em toda a sua integralidade. Qual é? Corpo, que é a fisiologia, deixa eu anotar aqui como é que eu fiz, porque eu cheguei a essa conclusão. A mente, né? A mente que é emocional, a mente, o corpo e o espiritual. Vamos lá, fisiologia, o corpo, Fisiologia. o corpo, a mente, Processo mental. processo que mental, processa. as emoções As emoções que elas fluem, elas vêm, fluem positivamente ou negativamente. e a espiritualidade, E a que espiritualidade, é o que é o espírito. espírito. Se a gente deixar de trabalhar um desses 4, ou se a gente descuidar, ou se a gente não fizer a manutenção, a gente vai ser uma grande porta de entrada para os transtornos mentais. Problema que, se você for partir só para o lado fisiológico da depressão, você vai no psiquiatra, vamos supor um psiquiatra materialista, aquele que não acredita na vida depois da morte, que não acredita em espírito, que não acredita que a gente traz outras emoções, né, sentimentos de outras vidas. Vamos supor que ele só trata da coisa física. Ele vai dizer que é o quê? Que é um problema meramente cerebral. Que são, né, os neurônios, né, que estão ali com problemas, com dificuldade, os neurotransmissores, e ele vai colocar química, remédio. E vai, muitos provavelmente, cuidar daquela parte. Mas e os outros 3 fatores? Quer dizer que você curou só do cérebro, vai dar certo? Não, muitas vezes volta. Muitas vezes volta. E outra coisa, muitas vezes a pessoa que tem depressão não tem problema no cérebro. Aí é onde mexe com todo mundo. Ele não consegue defender a tese. Ele não consegue defender a tese dele. Ou seja, então tem problema. Quando a depressão ela vai chegando, ela ataca esses 4 setores. O espiritual, o mental, que é o cérebro, o emocional, né? Espiritual, mental, emocional e físico. Então a gente tem que estar sempre cuidando desses 4 setores impreterivelmente, certo? Então vamos lá. Então fica se questionando, é uma doença. Quando a gente escutar um psiquiatra, ele dizia uma coisa, quando ia escutar um padre, ele dizia uma coisa, quando ia escutar um espírito, ele dizia uma coisa, então a gente ficava naquela. É uma doença emocional? É uma doença física? É uma doença espiritual? O que será a depressão? Hoje... Consulto curioso. Hein? Quando consulto curioso, isso é besteira. Não, e há quem diga que é frescura, né? Tem um monte de gente, para dar palpite, meu amigo, a gente é cheio. E principalmente sem pesquisar, sem entender de nada. É seríssimo esse assunto. Exatamente, é muito sério, tem que dar com muita seriedade, por isso que tem que olhar com essa visão grande, não só que é uma doença. Porque hoje em dia, sabe o que é que o psiquiatra, Dr. Sérgio Lopes, ele é um psiquiatra espírita, aí ele já tem uma visão maior. E mais rica. Mais né, pode chegar a uma coisa melhor. Aí ele fala o seguinte, olha... Mais informações, tornando a coisa mais concreta, exatamente, mais palpável. Exatamente. Então ele diz o seguinte, que a depressão... Eu vou falar dessa forma, mas que não entenda. Ela não é frescura, não é nada, mas ela também não é uma doença, tecnicamente. Ela é um transtorno. Por que ela não é uma doença? Porque a doença, ela tem que ter
para ser doença, exames materiais que comprovem. Por exemplo, eu vou no médico, faço o exame de sangue, desculpe que eu estou anêmico. Eu vou no médico, tenho uma mancha no pulmão, desculpe que eu tenho pneumonia. A depressão, ele faz os exames tudo e não acha nada. Você tá, ó, primeira, não acha nada. Por isso que é difícil de diagnosticar. Então ele diz, não é uma doença. Eu não Você consigo bater achar um materialmente para bater provar. um martelo e dizer, sua doença, seu diagnóstico É é esse. Então, vai para o fim do mundo e é corroborado. a depressão não tem diagnóstico. Aí é onde ele tá. Agora, aí é o que ele falou. Aí, em cima de que você vai trabalhar, fazer o trato, né? O Exatamente, tratamento. exatamente. Então ele diz, eu só consigo diagnosticar alguém com a doença, com esse transtorno. Eu vou falar a doença aqui para não confundir. É melhor, Mas né? tecnicamente, e com esse transtorno, com essa doença, quando eu faço uma avaliação psiquiátrica, aí eu vou descobrir que ele está. Porque ele diz que até nisso tem psiquiatras e psicólogos que dão remédio que não era para dar, tem gente que toma remédio que não era para tomar, tem gente que não toma e era para tomar, tem gente que é tratado como ansiedade e depressão. Ou seja, é uma complexidade gigante do assunto. Gigante do assunto. Então, vamos lá. Então, vamos ter cuidado para a gente tentar sair daqui melhor entendido sobre a depressão. Esses 4 aspectos. O fisiológico, como eu falei, muitas vezes não vai achar, outras vezes você acha um problema na parte do seu cérebro, e aí você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Se você está doente, você percebe no exame que tem um problema, né? Muito provavelmente não vai ser a causa, mas tem aquele problema, você vai cuidar. Você vai dizer, se a pessoa tiver com a perna quebrada, você vai dizer, levanta aí, pisa, anda, vai, tenha fé em Deus, anda. Você vai dizer isso para ele, com a perna quebrada? Não. Então você não pode chegar para um cara que está com depressão e dizer, levanta, rapaz, deixa de frescura, bora comigo nessa, tira isso da cabeça. Não vai adiantar. Dependendo do grau. Aí teve até uma pessoa que perguntou, esse psiquiatra, ele disse, o que é que eu faço então? Eu estou vendo que um filho meu, uma esposa me está daquele jeito. A resposta dele foi o seguinte, depende do grau. Se ela já estiver num grau muito avançado de depressão, você não fala nada. Você você vai dar o apoio, né? Você vai dar o apoio, o companheirismo e vai tentar encaminhar para um psiquiatra, para um médico. Você não vai falar. Algumas vezes, se você perceber que está no começo, você pode falar, vamos sair, vamos chama para fazer o que gosta, vamos para o cinema, que você gosta daquele filme, vamos para casa de praia. Isso vai valer, isso vai incentivar. No nosso tempo, muita gente chegava para os nossos filhos ou para alguém que estava com depressão, deixa de frescura, bora, estava no começo ali, o cara se curava, acabou. Isso existia no meu tempo. O bullying, eu só sofri muito bullying, pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, pelo meu nome. Segundo lugar, que eu era magro, eu acho que a pessoa para me ver tem que botar uma lupa. E eu nunca vi uma turma tão para acertar tanto apelido, né? Como turma de escolar. Então, olha para você e batiza logo por aquilo ali e a coisa e pega. bota um apelido legal, né? Pior de tudo. E há até correlação, sabe? E a gente tem que ficar. Então eu recebi muito bullying naquela época, a gente tirava isso de letra. Hoje em dia, queira ou não, as pessoas não estão com esse preparo de receber uma crítica. Porque a coisa está muito complexa. As pessoas não estão com esse preparo de dizer, você está errado, você é feio, você está gordo. Qual é o problema? Se a pessoa me acha assim, por que isso deve me afetar? Não importa. Eu tenho que ser feliz, ou eu tenho que achar o que eu devo fazer por mim, não pelo que a sociedade acha, não pelo que você acha. Se você está no caminho reto, pouco importa. Então o bullying na nossa época, com certeza que é mais ou menos o pessoal da minha idade, era tratado diferente. Hoje em dia está complicado. Lá com o meu filho, eu trabalho com materiais de construção, vendendo alguns materiais de construção, e tinha um cliente meu que ele colocou o filho dele num colégio aqui em Natal, muito conceituado, e eu estava querendo colocar o meu, porque no colégio que ele está só vai até esse ano. No próximo ano ele tem que sair, que é o 6º ano. E eu estava querendo colocar nesse colégio. Aí ele chegou, rapaz, minha filha estuda lá. Aí eu disse, é bacana, cara, realmente, como as pessoas falam. Ele disse, rapaz, é excelente. Eu acho que é até o melhor colégio de Natal. Agora lá tem um problema sério. O que é? Tem bullying. Aí eu disse, como assim? Rapaz, é de pessoas que têm uma condição financeira muito alta. Tem um grupinho que são muito ricos, filho de juiz, filho de muito rico, de empresários, muito ricos. E tem esse bullying. Olham diferente para as pessoas que não têm essa condição financeira. Ele disse que a filha dele foi chegar lá num touro, a diesel. Ele disse para mim,
O Todavia deve ser uns 200, 300 mil reais. O pessoal olhou e disse que ela era lisa. E disse que ela, porque ela morava num condomínio sem ser de casa, aqueles, né, de luxo, que era lisa, começou a fazer bullying com a menina. Vocês acreditam numa situação dessa? Nos dias de hoje. Tem coisa pior. Aí eu disse, mas rapaz, mas é a vida, é a vida. Como sua filha reagiu? Como ela está preparada para isso? Porque a questão, a gente não vai mudar o mundo. A questão é como a gente reage a isso. Aí eu cheguei pro meu filho. Meu filho tem 9 anos. Já fui mostrar como é que é a onda toda. Chega, você tá aqui, filho. Você tá aqui, sentou. Eu trato meu filho, gente, com aquela perspectiva. Para não estar nessa porcentagem de criança com depressão. Com criança mimadinha, com a criança que é o menino mais lindo do mundo, porque vai chegar o menino dizer que tem a boca grande, a orelha grande, ele vai ficar com depressão. É dizer que é imperfeito, é dizer que vai errar, é dizer que vão humilhar ele, é dizer que vão xingar ele, porque vai acontecer. Triste, meu Deus. Vai acontecer ao mundo. Então eu cheguei para eles, filho, eu estou querendo colocar no colégio ali e dizem lá que tem uns ricões lá, e se você chegar lá, eu vou dizer que você é liso, vou começar a fazer bullying com você. O que é que você vai fazer? Isso logo assim para ele, 9 anos. Aí eu meto logo a mão na cara dele. Aí eu disse, rapaz, eu fiquei espantado. Eu disse, rapaz, tu é violento assim? Que eu não conhecia esse seu lado violento, não. A gente não estuda espiritismo junto, eu fui dar uma lição para ela. Aí eu disse, não é melhor você chegar e dizer, olha, amigo, a gente é o que é, o que vale, não é o que tem, não. Você vai ser uma pessoa muito triste. Aí ele deixou nem eu falar, porque eu ia passar meia hora, eu falo demais. Aí ele disse, papai, já entendi. Aí eu disse, o que é que você vai fazer então? Aí ele disse assim, ele disse, ah é? Então pronto, parabéns pra você, pra sua família, todo mundo feliz, tá ótimo. Ele entendeu o recado, entendeu? Será que ele vai se sentir incomodado quando alguém for falar com ele isso? Não. Eu sei que na prática é diferente, porque tem a questão emocional, tem a questão, às vezes você gosta do amiguinho, ele falar e você sente. Mas a gente tem que tentar preparar nossos filhos. Tem o isolamento. E a gente mesmo não é se isolar e pensar e ver só o mundo de mil maravilhas, não. Eu estou dizendo que a gente não tem que viver num terror, que o mundo é péssimo, não é isso. Cara, a gente tem que buscar o equilíbrio em tudo. Vai ter o bem e vai ter o mal. Então eu tenho certeza que ele conseguiu entender a mensagem ali, nem vai ser mais violento e nem vai tirar de letra. Eu consegui passar essa mensagem para ele. Então, isso são fatores externos que a gente está preparado, porque isso às vezes é um fatorzinho para abertura, para um transtorno, um problema maior, pode chegar até uma depressão. O que o mundo acha da gente, entende? O que eu tenho. Aí a gente pega... E a aceitação perante o grupo que ele vai ficar inserido, né? Exatamente. Então a gente pega o celular aqui, certo? E começa... Vamos falar um pouquinho dos fatores externos. Os fatores internos vai ser mais na espiritualidade quando a gente for falar aí dos pensamentos. Eu estou na parte da fisiologia, do bullying, de gordo, de feio. A mãe dele chegou pro meu filho e dizia, olha teu pai, a cabeça dele parece que prendeu no elevador. Minha cabeça é assim, né? Aí ele começava a rir. E tu também com essa bocona? E ele tem uns dentinhos, ele tem esses 2 dentinhos aqui pra fora, sabe? Saliente. Eu não posso nem botar o aparelho nele ainda. E eu sei que ele vai sofrer bullying, tá sendo chamado de vampiro. Ou seja, ele nem liga. Ele tira-se de letra. Ou seja, se a gente... E ela disse, poxa, a gente começou o bullying aqui em casa, né? Aí eu digo, no começo eu me assustei, ela malhando dele, a mãe do filho. Aí eu disse, meu Deus, tá desse jeito. Mas se viu. Se viu, porque hoje quando alguém vai falar, ele tira de letra. Ou seja, a gente pode se isolar, não pode criar uma bolha, assim, dizendo que o mundo é maravilhoso. E que, não, é desde pequenininho ensinando mesmo. Só tem ele de filho? Você só tem ele de filho? Só tenho ele. Minha mulher, ele nasceu... porque tinha que vir mesmo, com uma missão. Porque minha mulher só tinha um ovário. Um ovário. Um ovário. O outro estava muito ruim. E aí a gente passou 1, 2, 3 anos tentando. Quando a gente foi na médica, ela disse, você não vai ter, tem que fazer um tratamento intenso aqui. E a gente desistiu. Com 2 meses que ela falou, ele nasceu. Aí depois que ele nasceu, ela teve que tirar o útero tudo. Não pode ter mais filho, não tem mais nada. Teve câncer, inclusive. Ou seja, ele veio só para dizer, cheguei, e foi muito bacana. Muito bacana. Eu sou músico também, compositor, fiz até uma música para ele, tá? Depois vocês veem lá, My Hero, meu herói, contando essa história. Muito, muito bacana. Então,
Beleza, então a questão física é essa. O que os fatores externos, eu vou tentar acelerar que senão não dá tempo. Os fatores externos podem atrapalhar bullying, né? Essas coisas e os desafios mesmo. Quando... Isso aqui é um perigo. Rede social é um perigo. A tecnologia, gente, é uma bênção. Bota na cabeça. É uma bênção. Deus dá a oportunidade de a gente evoluir tanto intelectualmente, moralmente a gente esqueceu pra caramba. Mas intelectualmente a gente está evoluindo tanto que a gente está conseguindo já falar com o pessoal da China. Assim, rapidinho, se eu ligar aqui, atende lá. A tecnologia, ela veio exatamente para fazer esse tipo de coisa. Exatamente. O problema é como a gente está usando. Mas que é uma bênção, é. Aí agora, a gente sabe como é que... O X da questão, quer dizer, na minha ótica, é você saber como lidar com isso aí. Saber como lidar, como usar. É o X da questão. Como usar. Então a tecnologia é uma bênção. Agora o problema é como a gente vai saber que fatores externos a gente vai atrair. Vou chegar lá. Então, o bullying pro meu filho que eu estava querendo fazer com ele, é o que eu queria que todo mundo aqui fizesse consigo mesmo. A resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? Resiliência é a capacidade que você tem de levar porrada. Resumindo, entenderam? É quanta vida e as pessoas vão lhe bater e você não cai. Assistiram aquele filme de rock? Aquela fase que ele fala pro filho, mimadinho? Meu amigo, não importa quanto você vai bater, né? É quanto você vai apanhar e ficar de pé. Isso é resiliência. E é perfeito. Resiliência é isso aqui, ó. Todos nós temos uma resiliência, que é o poder de superação, de aguentar aqui, ó, e não quebrar. A resiliência a gente pode aumentar. Agora, quem não tem a resiliência, o que é que vai acontecer, ó? Quebrar de vez. A gente nem vai ficar como esse copo era no estado inicial, sem nenhum arranhão, sem nenhuma marca, sem nenhuma cicatriz. E a gente também não pode quebrar. Quando a gente entra na depressão, a nossa resiliência acabou-se. Acabou-se, não tem mais, quebrou-se. Então, é isso que a gente tem que tentar aumentar cada vez mais a nossa resiliência. Certo? Voltando para as redes sociais, agora para a questão de fatores externos que podem atrair essas depressões. Você compra o celular bem bacana e bota logo uma rede social. No Instagram. Aí vai no Instagram. Para ter um Instagram foi uma luta, certo? Porque como eu disse, eu faço várias coisas. E eu comecei a fazer músicas. A minha primeira música foi em 2020, logo depois da pandemia, foi a música que eu fiz pro meu filho. Publiquei e disse, eu vou ter que mostrar essa música para alguns amigos, eu vou criar a rede social para publicar minhas músicas. Você já tinha tido noção antes? Não, de música tenho. Eu era pequenininho, eu estudei violão, eu sempre fui envolvido com música. Mas aí, abri a rede social para isso, né? Mas eu me preparei muito antes, porque eu sabia que eu ia começar a analisar quem ia comentar, quem ia curtir, quem não ia começar a loucura na cabeça. Vocês acham que as pessoas estão sabendo lidar com redes sociais? Você acha que as causas de depressão muito não vêm disso também? Do que as pessoas curtem e comentam? Tem demais. Então, gente, não se importem. Quando eu abrir aqui, se eu boto uma música minha aqui, 3 pessoas falam, 4 curtem. Eu tenho 2.000 seguidores. Pouco faz diferença para mim. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu amo, o que eu gosto, e eu sei que eu fiz o melhor que eu pude naquela situação e naquele. Então não importa muito o que as pessoas acham. Agora, é claro, né? Se a pessoa vem e fala, manda um direct, coisa linda, e reposta, a melhor canção do mundo e tal. É lógico, vai se sentir bem, a gente deve fazer isso. As pessoas não têm esse cuidado não, de repostar, de comentar, de fazer o outro feliz. As pessoas não têm essa bondade no coração. Mas isso, antes de eu criar, eu já sabia, eu já me preparei. Então nada do que acontece aqui, pouco importa. Isso não vai influenciar que eu pare ou melhore. E é isso que a gente tem que lidar com a rede social. Porque pode ser muito problemático. A gente começa a passar aqui, ó. Começa a curtir. A gente só vê coisa boa, né? Dos outros. Curte, maravilhoso. Depois de 14 minutos, com paciência agora. Agora não é mais dedução não. O que é que acontece depois de 14 minutos a gente vê no Instagram e curtindo, e endoidando? O que acontece? O cortisol aumenta, que é o hormônio da tristeza, do aperreio, e né, a endorfina, que é o hormônio da alegria, da paz, corta. Então você começa a ficar deprimido. Depois de 14 minutos, ó, que é 14 minutos, gente. A preocupação maior é você ver quantas pessoas curtiram aquilo. E a gente se engana. Isso é uma ilusão. Teve até Rossando Clinge, um espírita, psicólogo também muito famoso aí, ele disse que
Tava vendo um amigo dele que tinha acabado de comprar um casarão, certo? Um casarão, e postou, ele e a mulher comemorando aquela aquisição. Até aí tudo bem. Postaram lá, os deles ficaram postando a noite todinha. E o pessoal lá curtindo, ô casal lindo, ô casal lindo, eu amo vocês, amo vocês. Aí no grupo que ele tava, esse pessoal que curtia dizia, olha lá, bom de snob, olha lá, só faz. Aí ele foi e mandou uma mensagem pro amigo. Diga assim, ei rapaz, tira aquela publicação ali, o pessoal tá falando mal de você aqui, nos grupos e tal. Aí mandou até as. Ou seja, se você estivesse realmente curtindo com sua esposa ali, você não estava ali filmando e postando não. A gente tem uma tendência a ser snob, a querer aparecer e mostrar o que tem. André Luiz, na obra lá do Mundo Espírita, quando ele voltou às zonas dos suicidas, ele foi com os benfeitores. Sabe o que foi que os benfeitores falaram? Ei, vamos baixar a nossa luminosidade para não constranger o pessoal lá. Vamos baixar. A gente aumenta, né? Chegou ao fusca e candeia, porque a gente quer mostrar tudo que tem, até o que não tem. E aí eu fico olhando isso, pensando que o pessoal está feliz, porque tem aquilo. Ele não deu um beijo nem na mulher a noite todinha. E aí? Adianta a gente se comparar? Se vocês forem se comparar com alguém, vão se dar mal. Porque sempre alguém tem algo que você não tem, ou ele é melhor em você, do que você em alguma coisa, e vice-versa. Não se comparem, é perda de tempo. Nós temos um DNA exclusivo, Deus sabe o que faz. Deu para todos, não tem ninguém igual. Não tem ninguém. Nós temos a capacidade de evoluir, de pensar só no que é positivo e no que é bom. Então a gente tem que ter cuidado em se comparar, porque a nossa régua é péssima. A nossa régua de comparação é péssima. E a régua dos outros pra gente é pior ainda, porque junta um monte de régua ruim. Imaginou? Você para de se comparar. Para de se comparar. Não vai. Então a gente tem que tentar evitar esses fatores. Esses fatores para não dar espaço. Então esses foram alguns fatores físicos, né? Agora, você está com um problema físico, você tem que tratar. Porque senão isso pode gerar uma depressão realmente. Pode gerar outros males. Primeiro trata o problema físico. Agora depois do físico a gente vai para a questão do estado de humor. Vamos falar um pouco das emoções. Falando um pouco de físico, tá? Para a gente entender. Bullying, se cuidar. Antes de eu sair do físico, eu vou fazer o seguinte, se cuidar. Não entrem nessa que eu não vou fazer atividade física. Se eu não tenho tempo. Cara, acorda 10 minutos antes e vá caminhar 10 minutos antes. Não precisa ir fazer crossfit e postar foto, não. Nem ir para academia e ficar postando foto, não. Porque hoje o pessoal nem faz, só posta foto. Para que adianta? Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, fazer exercício físico. Faça o que gosta. Eu jogo basquete, eu vou jogar até os 80. Eu fiz uma cirurgia aqui faz 5 meses no joelho. Vou voltar. Porque se eu parar, vou voltar. Então vamos ter atividade física. Beleza? Mas foi em algum tendão aí? Foi o ligamento total. Negócio seríssimo. Mas eu estou cuidando, estou fazendo fisioterapia, tudo. E vou voltar. Então o que é que acontece? Passamos do físico, resolvemos, fomos ao psiquiatra. Você estava percebendo esses sintomas de tristeza, né? E tal, eu fui psiquiatra, ele cuidou ali do meu. Será que o resto agora de mim está bem? Vamos passar para as emoções? Como é que estão as minhas emoções? Como é que está o meu estado de humor? Aqui é um ponto bem interessante. Hã? Aqui, ó, pode ser também. Aqui é um ponto bem interessante. O estado de humor é o seguinte. A gente tem uma ideia de que o medo, a ansiedade, a tristeza são coisas ruins. Não são não, gente. A gente tem que sentir medo, ansiedade e tristeza. Olha o que eu disse. A gente tem que sentir. Não gostar e não querer que elas morem na gente. E não se movimentar naquilo. A gente tem que sentir, porque tem dia que você vai acordar triste. Tem dia que você vai acordar triste. Mas meia hora, 2 horinhas, 3 horinhas, no outro dia você está bem de novo. Isso faz parte do nosso ser na integralidade. Tem dia que você vai acordar mais alegre. Ou seja, as emoções, elas vão sempre vir. Como a dona Socorro disse, é os altos e baixos. Certo? Oscilação. São as oscilações. Não pense que, não quero ter tristeza, não, você vai ter. Eu estou alegre demais. Agora você não pode ter demais tudo. Aí você vai estar em desequilíbrio. Então as emoções a gente tem que estar cuidando. Eu estou triste hoje, deixa eu prestar atenção. Ver se é apenas uma tristeza. Porque a tristeza, a tendência dela é o quê? Diminuir, se dissolver e pronto.
Agora, se for uma tristeza duradoura, se for uma tristeza que só aumenta, passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, você vai fazer o quê? Opa, tem algo errado. Então a gente tem que ficar atento no nosso estado de humor. E nunca uma emoção vai ser só. Na depressão, quando você vai sentir a tristeza lá, certo? Você já está com muita coisa antes. Você já está, a tristeza tem um pouquinho de raiva, de frustração. Então, o que é bom nisso? Como é que a gente tem que tentar olhar melhor disso? O estudo de si mesmo, gente. É o que a gente fala a todo mundo. Porque você levanta o perfil individual e aquele perfil, nesse perfil você caracteriza. Se você tiver capacidade, se você tiver conhecimento, né? Exatamente. Você vai e faz a caracterização toda. E daí você já parte para outras coisas. E vai social, por etapas. e vai até terminar. Até concluir, bater o martelo e dizer o que é que você tem. E vai por etapas, perfeitamente. Então a gente tem que estar atento a esses estados de humor, que é raiva, medo, felicidade, tristeza. Isso vai ser uma variável, isso é normal. O que não pode é a gente acolher um só. É como aquele passarinho que vem, pousa na nossa cabeça e vai. Não pode deixar fazer o ninho. Eu não posso ficar alegre todo dia, toda hora. Eu vou virar um bobo. Eu não posso ficar triste todo dia, toda hora. Eu vou abrir caminho, eu vou baixar minha vibração. E aí vem os problemas, certo? Então o estado de humor é uma mistura de tudo. E isso é normal, a gente não vai fugir disso, beleza? É o passo que a gente tem que dar uma olhadinha aqui, mais importante, certo? No estado do humor. Depois a gente vai para o terceiro elemento, que são os pensamentos. Tem outra coisa. As características individuais, elas pesam muito na hora que você vai fazer, a compilação, que a gente chama dos dados. Certo. Porque as diferenças individuais têm um peso muito grande. É, porque cada pessoa é única, né? Então não adianta você generalizar. Você não pode generalizar. Não cabe, não tem Nessa como. hora aí você tem que individualizar. Não tem como. É por isso que eu digo a todo mundo, que tipo de emoções você sente mais? Você vai ter que dizer. Eu tenho mais a tristeza, eu tenho mais a alegria. Tem pessoas que por natureza própria são aquela pessoa alegre. Exatamente. De longe a pessoa já Exatamente. vem transmitindo aquela energia positiva que você chega a dar prazer em você parar e falar com aquela pessoa. Perfeito, perfeito. E tem outras que você, de longe, você já detecta o tipo de energia negativa. É, porque ela já está se alimentando. Essa pessoa já vem me... E ela já está se alimentando daquilo, está presa, virou refém. Pois é, então. E aí que tem a abertura para os transtornos, para a decepção, para o desgosto da vida, porque nada vai ser agradável. Ela só vai atrair isso. Então agora eu vou para o ponto, eu diria que principal, são nossos pensamentos. Porque o pensamento, ele é super, hiper, mega ligado ao espírito, à espiritualidade. Por quê? Quando a gente desencarna, a gente não tem mais corpo. O que é que a gente vai ter? O que é que vai restar da gente? Os pensamentos. Né? Que são as emoções, os sentidos, as virtudes que a gente adquiriu. Não é mais corpo. Então, o nosso espírito tem o seu pensamento de várias existências. E a gente traz para cá e vai adequando e a gente vai ter que ir filtrando. Porque muitas vezes a gente tem um pensamento, tem momentos da nossa vida que a gente está infeliz mesmo. Então, tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. Eu digo que o pensamento é vida. Pensamento, gente, é matéria. O pensamento existe. A gente tem uma tendência de acreditar só no que pega, no que vê. Isso é passado. É porque você... o concreto... Licença, é mais fácil eu pegar, olha. É concreto isso aqui? Você acredita, não tem como negar. É uma coisa palpável, visualizada. Você visualiza e fica mais fácil você acreditar. Não tem como negar. Agora, me traga uma ideia e jogue aqui no grupo. Aí para essas pessoas que eu digo que pensamento é vida, sabe como é que eu provo? Se você só acreditar no que vê e no que pega, faz o seguinte, faz assim, ó, e bota o dedo na energia. Você vai levar o choque, né? Tá vendo? Tá sentindo? Você tá sentindo assim sólido? Não. Lá atrás, quando a gente estudava a matéria, né? Tinha que ocupar lugar no espaço, tinha que ser sólido, né? Tinha que ter corpo. Hoje em dia não se sabe mais o que é matéria. O pensamento se enquadra, os espíritos já diziam lá atrás, o pensamento é matéria. Ou seja, eu sou dessa época aí. Eu estudei a biologia, no tempo que eu estudei biologia. Era só isso. Segundo grau. Eu também. O professor começou com matéria. Com noção de matéria. É desse jeito. É desse jeito. Então, porque senão lá na frente, se você fosse seguir carreira
nessa linha de pensamento, ia ficar limitado. Ele ia ficar sem Mas é por isso que muitos são limitados. sem dados para concretização. Exatamente. Por isso que muitos são limitados. É, Não evolui no pensamento. exatamente. Então o pensamento não é só isso. Então o pensamento é vida. O pensamento é fundamental. Se vocês querem mudar um hábito na vida de vocês, comecem pelo pensamento. Todo dia eu como uma pizza, uma coca. Eu quero mudar. Estou num vício grande. Começa já, acabou de comer, começa a pensar, amanhã eu não vou comer. Amanhã eu não quero. Você vai ver que a força do pensamento em você vai começar a agir. Agora o problema é que a gente quer que haja amanhã. A gente é completamente imediatista. É para agora. As coisas são demoradas mesmo. Para a gente mudar um hábito, a gente vem para cá, as institutos, a gente vem para cá. Tem aqui que vai dizer, quando eu entrar na espiritualidade, vai ser outro tópico já para gente finalizar. A gente vem para cá e vocês vão entender como o pensamento é importante. Então, você tem que tentar começar algo pelo pensamento. Então, pensamentos bons, pensamentos positivos. Joga a televisão de vocês fora, se só tiver Globo, esses negócios, que você só vai ligar, só vai ver tiro, morte, suicídio, roubo, né? Você não vê nada que preste. E você vai pensar em quê? Vai se movimentar nisso. Se você tem uma televisão paga, vai lá e busca um seriado, um documentário legal. Lá em casa não tem essas abertas. É tudo pago. Eu escolho lá o que eu vejo. Porque eu só não quero ver Fica mais miséria. seletiva. Não é a gente viver no mundo de fantasia, não. Mal existe, mas pra quem tá vendo? Pra quem tá vendo? Tem gente que tem prazer. 6 da manhã ligando ali. Não sei quem matou, não sei quem. Meu dia, não sei quem vai acompanhando. Cara, esquece isso. O pensamento é vida. O pensamento ele mexe tanto com a gente. Tanto. Teve um crime que aconteceu na França. O cara tinha que o irmão mais velho, a pessoa ia ter direito à herança. E ele queria de todo jeito essa herança. Não foi o que ele fez. Isso a gente vê nos dias de hoje, mas eu vou contar lá na época, ver a força do pensamento. Ele disse, eu vou bolar o crime perfeito. Aí o que foi que ele fez? Ele percebeu que essa pessoa dormia todo dia com a vela, deixava a vela ligada lá e dormia todo dia. Ela disse, eu vou envenenar essa vela. Vou botar veneno, vai sair, né? O veneno pela vela, ele vai morrer. E ninguém vai perceber. E assim foi feito. Chegou, envenenou a vela. A pessoa, né, respirou ali a noite toda e morreu. No outro dia, as autoridades, todo mundo disse o quê? Foi morte e foi ou suicídio ou morte, acabou-se. Ele ficou isento e recebeu a herança. Mas aí, depois do outro dia, ele começou a dizer para ele mesmo, eu não posso falar isso para ninguém. Eu não posso falar isso para ninguém. Eu não posso falar. Não tem como ninguém saber, né? Ele conversando com ele mesmo, a loucura já vindo. Não tem como, eu não posso falar. Ele entrou tanto nessa ideia de não falar para ninguém. Ficou transtornado. Que um dia desmaiou na cidade. No meio da cidade, no meio da rua. E levantaram ele, acordou, o pessoal dizendo, você disse aqui que você envenenou não sei quem na vela. Ou seja, ele entrou tanto naquela psicose do pensamento dele, que ele atraiu. E aconteceu. Ele acabou dizendo. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com o que pensa, pelo amor de Deus. Você desejar o mal ao outro, não fique... Macumba não existe não. Mas não fica desejando mal a ninguém não, porque se essa pessoa não tiver uma espiritualidade bacana, não tiver Deus, você vai conseguir fazer o mal a essa pessoa. Você vai. Se materializa, né? Se materializa. Porque o pensamento atinge a outra pessoa. A gente não vê, como eu disse, é uma eletricidade. Imagina um laser aqui. Eu estou olhando para uma pessoa bem aqui e estou desejando algo para ela. Ou felicidade, vai atingir. A gente não vê. Os espíritos dizem, lá no mundo espiritual, sabe como é que são os pensamentos? Materializados assim, ó. Se a pessoa estiver pensando no assassinato, está aqui, ó. Ele parece que projeta. Visível. Fica visível. Ou seja, o espírito já dizem isso há muito tempo. O pensamento é vivo. Ele é real. Então, cuidado com o que a gente pensa. Vamos começar a mudar os nossos pensamentos a partir de agora. Certo? Então vamos cuidar do físico, como eu falei, dos humores, da tristeza, da alegria. Perceba. Você pode ser triste, você tem todo o direito de ser triste. Não passa de um dia, não. Porque às vezes a gente tem uma tristeza, tem um luto, né? Existem alguns certos lutos que são mais duradouros. Você perdeu um ente querido, perdeu um filho, você não vai esquecer nunca. Você vai sentir a saudade eternamente. Agora, você vai começar a entender. Teve até um pai que falou, faz 30 anos que meu filho morreu. Não tem um dia sequer que eu não lembre dele. Mas hoje em dia eu já consigo entender isso.
Ou seja, é uma tristeza que foi diminuindo e você foi entendendo. Se a tristeza for aumentando e for mais de um dia, 2, 3, aí você dá um alerta. Você fala. Porque atinge mais, agora voltando, os homens do que as mulheres extraoficialmente, que eu acho. Porque a mulher, se ela sentir qualquer dor, se ela sentir qualquer... Ela chama logo o cabo para conversar, vem cá, DR aqui. Vou bater o papo que eu não estou gostando disso não. Sentiu uma dor no céu, ela desabafa, ela fala. Mulher, você é evoluído, como eu digo, inteligente. Ela não quer ficar ali... Ruminando. Não, ela resolve. Ela tem humildade, ela vai atrás, ela vai no médico. O homem não, já tem aquela coisa de antigamente, né? Caçador, forte, eu não posso mostrar a meus filhos, a minha mulher, que eu estou precisando de ajuda. Eu não vou pedir ajuda porque vou pensar que eu sou um fracote. Então o homem, o índice de suicídio dos homens é bem maior do que as mulheres. Porque eles não cuidam de depressão de nada não. Estão nem aí não. Tá? Acaba com a vida deles e pronto. Aí é onde está o problema. Entende? Onde está o problema da diferença entre você ter a humildade de começar a perceber que essa tristeza está 1, 3, 4, 5 dias e vai atrás. Ó, vou dar um exemplo assim bem prático, viu? Da minha realidade atualmente. Eu atendo numa clínica, oncologia e mastologia do Natal, como assistente social lá. A natureza dos problemas são específicos lá, a natureza da clínica. Quando eu venho para cá, para o centro, fazer diálogo fraterno aqui e no outro centro lá em Piú, certo? A natureza dos problemas já diverge. Exatamente. Totalmente diferente, sabia? Então isso é bacana para você, porque você começa a perceber muita coisa diferente, conhecer os seres, né? Isso. Com as dificuldades de cada um. A essência E você vai crescendo, né? A Você vai natureza vendo, também. você vai crescendo. E você vai se tornando mais forte. Exatamente. E é aí onde eu quero entrar, a questão espiritual agora. Pronto, O último ponto. Se É vocês o não escutaram nada até agora, escutem agora. Porque agora é o principal. Eu vou trazer o que eu aprendi durante todos esses anos de espiritismo. A espiritualidade. A gente confunde a espiritualidade. O que é que significa espiritualidade? O que é que significa religião? Religare. Ao que? A Deus. É a comunicação divina com o ser superior, né? Com o bem. Então a espiritualidade, muitas vezes, hoje em dia, está demais, está confundido, ninguém está entendendo o que é espiritualidade. Estão pensando que é rituais, estão pensando que é ir para a igreja todo domingo. Sai da igreja lá, vira o demônio a pessoa. Mas na igreja é um santo, né? Aí vai, posta... saiu de um problema, de uma infelicidade, conhece uma igreja tal, começa a ir todo dia, toda hora, e posta que agora mudei minha vida, mudei. Se ela mudou a vida dela, no lado espiritual, mudou nos outros? Mudou no pensamento? Ou continuou o mesmo pensamento? Porque senão a espiritualidade dela não vai valer de nada. Vocês entendem que tem que estar tudo encaixado? Como eu estou dizendo desde o começo? Então o espiritismo tem uma diferença aí. O espiritismo é uma doutrina espiritualista, que vê a vida depois da morte. E existem outras doutrinas espiritualistas, mas não são espíritas, certo? O espírita é diferente. O espírita nos ensina muita coisa que vai evitar a gente nem imaginar e nem pensar em depressão nem em suicídio. Por isso que eu digo a você, o espírita, ele está protegido de não ter depressão? Não. Mas assim, olha, eu acho que você vai encontrar do espírita verdadeiro, tá? Não estou dizendo estudioso do espírito, não, porque quando você é estudioso do espírita, ainda você não é um espírita. Estou falando um espírita que acredita e vive tudo que lê. Porque, tipo assim, eu sou espírita, vou morrer amanhã, eu descubro, estou desesperado. Me suicídio? Que espírito sou eu? Não entendi nada, né? Porque eu sei que a minha vida vai continuar. Sei que eu vou ver, se eu perdi um filho, sei que eu vou vê-lo, né? Ou seja, o espírito, ele tem a obrigação e dever de estar mais preparado para isso. Tá? Então, a questão do espiritismo ajuda muito na depressão. Então, é o que eu estou dizendo. Você vê um espírita com depressão? Tem. Mas são poucos casos. Porque são mais fortes? Não. Porque ele é mais esclarecido. Ele sente a dor da gente não é menor, não. Se eu perder um filho, não é menor do que um ateu, do que um católico. A dor é mesmo. Você dá uma topada, a dor é mesmo. Agora você entende. Você compreende. Então, a questão espiritual, eu começo pela questão que o espiritismo nos ensina aqui. Quando a gente nasce bebezinho, o que é que a gente vai passar por aqui? Muitos problemas e muitas dificuldades. Tem gente que não acredita, só acredita nessa vida e só acredita que quando vai morrer acabou. Como é que ele vai aceitar a dificuldade? Só dificuldade, só dificuldade.
ele vai dizer, que injustiça é essa comigo? Que Deus é esse? E vai cair numa depressão profunda. Não é? Você consegue perceber que é mais fácil? Já o espírita não, ele diz, espera aí, se eu estou passando por esse problemão aqui, eu fiz algo. Deus não é injusto comigo, né? Se Deus é soberanamente justo e bom, que a gente estuda, infinitamente justo e bom, ele me escolheu para ser carrasco ali, para me dar tudo de mal. Não, se ele está me dando, eu fiz problema na vida passada, na vida retrasada. Não existe justiça. O que é que a gente deve fazer? Se acomodar e aceitar? Não. Começar a fazer o bem. Começar a se resignar. Começar a orar. Eu quero passar por isso. Suaviza isso, Deus. Está difícil demais para mim. Está difícil demais. Me ajuda. Vamos fazer o bem. Vai lá no lixão fazer caridade. Vai ver gente pior do que você está. Entendeu? Aí é que falo. Não tem que ter muito mimimi. Não tem que ter vitimismo. O espírito não tem que ter vitimismo. Nós não somos injustiçados. Deus é justo. O mundo é injusto. O mundo é injusto, mas nós somos injustiçados. Bom e justo, né? É. Não somos injustiçados. O Espiritismo ensina isso. Ele começa aqui, ó. No livro dos Espíritos. Vamos ver como é que o Espiritismo nos ensina. Por isso que eu digo que a gente já consegue ter uma ideia melhor de aguentar essas coisas. Qual o objetivo da encarnação? Encarnação é o seguinte: você veio, recebeu o corpo, nasceu aqui. Tá? O espírito não foi formado agora não, gente. A gente é espírito há milhares de anos. A gente já teve milhares de vidas como essa aqui. Aqui é mais uma. Aqui é mais uma. E vamos ter mais milhares, viu, gente? Agora, como é que a gente quer as próximas? Depende de quem? Deus está torcendo por você, meu filho. Você nessa encarnação continua desse jeito. Você nessa encarnação continua errando. Vai passar quantas? Tem casos que os espíritos contam nas revistas espíritas. As revistas espíritas são espetaculares. São casos que aconteciam naquela época. Allan Kardec ia juntando tudinho. E são 12 revistas espíritas. Depois leiam, depois livros espíritas, vocês vão lendo. Eu estou dizendo, eu vou estudar espírito a vida toda, que é livro demais. Mas é muita coisa bacana. Tem casos lá que o espírito, ele consegue errar o mesmo erro. O cara não muda nem de erro. Há 20 reencarnações. Você diz a mesma natureza. A mesma natureza de erro. Tipo assim, a questão de um terreno lá, ele percebia que o terreno, o vizinho tinha colocado 10 metros mais para o lado dele, ele ia lá e matava o vizinho. Bateu os 10 metros, porque tentava resolver e matava. 20 reencarnações fazendo o mesmo erro. Ele só via como forma de resolver o problema na violência, na morte. A morte. Ele era um homicida. E ele passou errando. Aí tipo assim, vai nessa, agora vai do outro lado. Nasce do filho da outra família e criava o problema também de novo. Entendi. Então ele se repetia, era um loop. Não mudava nem de erro. E a gente talvez esteja cometendo muitos erros ainda e não quer mudar. Escutem a consciência. Tirem os vícios. Porque até você se conscientizar onde você está errando. Tá errando? E o porquê daquilo. Exatamente. As pessoas não param para olhar. Você fica continuamente incidindo sobre aquele erro. Exatamente. Até você tomar. Mas isso é a questão de quem conhece a ti mesmo. É o que o Espiritismo diz. A gente tem que se conhecer, gente. Não é saber o que a pessoa acha da gente, não. A gente saber o que a gente é. Porque a gente tem que saber o que tem que mudar. Porque senão a gente vai estar errando até mudar. E a gente sabe quando é que a gente vai parar de reencarnar? Não é nunca não. Mas demora. Demora muito. Até só quando formos espíritos puros. A gente não reencarna mais. Porque não tem mais o que mudar. Aprendemos a lição em tudo. Então ele diz aqui, qual é o objetivo da encarnação? Questão 132. Deus lhe impõe. É obrigado a se encarnar. Você, não quero encarnar não, eu quero ficar aqui no mundo espiritual, tá bom demais para mim. Não, vai lá para baixo. Ou lá para cima. Isso geograficamente não existe. Vai aprender. Vamos lá. Vai testar. Você está dizendo que está primeiro, que agora você não vai ser mais fofoqueiro? Que agora você não vai ser mais mal-humorado? Que agora você não vai ser mais invejoso? Vamos testar? Desce. Aí a gente vem, né? Bebezinho, bonitão, e começa. Deus lhe impõe isso. A encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Isso. A perfeição. A gente está perto, gente, aqui da perfeição? Ou se você parar para olhar um pouco como você é, você tem muito ou pouco para mudar? Tem muito. Eu comecei a fazer uma meta para mim. Cada um faz sua autoavaliação, né? Eu comecei a fazer uma meta para mim. Todo ciclo que muda de ano, mudou de ano agora, tenho 2 coisas a mudar em mim. Repetitivo isso? Não, repetitivo não, porque eu estou, graças a Deus, conseguindo mudar. Sim.
Quando, Porque se você não... Se não tiver sinais de mudança, você não vai evoluir. não tem como. Então não, você tem que escolher um e vai. Pronto. E muda. Vá. Tem gente que se conseguir um na encarnação toda, tá bom. Porque tirou uma imperfeição. Evoluiu. Agora tem gente que nem se olha, não sabe, não tem que mudar nada não. Eu tô ótimo, eu tô excelente. Eu sou assim. E o cara e o cara é arrogante. O cara é um traidor. O cara tem vícios. Ele está ótimo na visão dele. Na visão dele. Tá pra ele tem que Na visão pessoal dele, ele está ótimo. Então quantas vezes ele vai ter que vir? E esse loop vai terminar quando? Tantas quantas forem necessárias para ele se aperfeiçoar. Exatamente. Então pronto, até fazer chegar na perfeição, não é isso? Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Pronto, acabou. Então é o seguinte... Eu acho que o X da questão é esse. Então é o seguinte, não vá ter depressão porque sua vida está ruim, porque você está lascadão. Resumindo isso aqui. O Espiritismo diz bem claro, porque Deus lhe põe para vir para cá, para passar por todas as vicissitudes. Sabe o que é vicissitude, gente? São problemas. Eu vou dizer três vicissitudes que todo mundo quando a gente nasce, já é uma vicissitude. Sabe por quê? Porque a gente está lá na barriga da mamãe. Quentinho. Protegido. Ar-condicionado, temperatura ideal. Eu pense por mês, já vem a comida. É mais rápido que iFood. Já vem a comida. É tudo perfeito da barriguinha da mamãe. Aí quando a gente sai, leva um tapão na bunda. Pá! Já sai do ambiente, tá frio. Já leva um tapão, abre seus olhos, bota o dedo da goela e diz, o que é isso? A primeira vicissitude. Você saiu de um estado, percebe que aquilo ali não é você, que você é completamente dependente de outro ser, que precisa de um amor de outro ser, e já começa a vicissitude ao nascer. Nascer já é a primeira vicissitude. A segunda, envelhecer. Tem gente que essa aí fica doida. Tem uma ruga, eu vou logo fazer botox nos 15, uns 30, eu não quero envelhecer não. Como? Vai congelar? É outra vicissitude que as pessoas brigam. A terceira, doença. Não tem quem não fique doente. E 70 anos de vida, 80, quem nunca ficou doente? Mesmo que seja uma gripe. Quando não é uma doença mais séria. Outra vicissitude, que é essa aqui, que a gente acabou de ler. E a última, qual é? Morrer. Tem gente que não quer morrer não. Briga mesmo, vou morrer não. Quando morre não quer ir. Mas exatamente, quer ficar, fica olhando ali pro corpo. Ah, não quero não, porque morri. Vocês percebem 4 exemplos de vicissitude que todos nós vamos passar, viu? Desculpa, todos nós vamos passar. Vamos passar para aí. Todas essas causam depressão, não causam não? O Espiritismo tem dizendo a gente desde o começo. Vocês não vão fugir disso. É diferente de outras religiões. Se o Espiritismo for religião, né? Aí é outra palestra. Mas enfim, o Espiritismo, ele nos educa, ele educa nossos pensamentos e nos torna, pelo menos, com mais sede de nos tornarmos mais fortes para as vicissitudes. Está aqui. Allan Kardec escreveu isso em 1857. A gente ainda não... Poucas pessoas têm acesso ao Espiritismo, ao livro dos Espíritos. Isso que eu perguntei a vocês. Isso é a questão 132 do livro dos Espíritos. Uma questão só. Já mata um monte de charada, né? Esse livro, gente, Livro dos Espíritos, é espetacular. Há quem diga que tem resposta para tudo na sua vida, esse livro. Há quem diga. Eu também acho que tem. Eu nunca tive alguma dúvida para procurar ali e não achar. Ou seja, essa... É só compatibilizar problema, a natureza do problema ao ir a solução. Exatamente. É você pensar na apresentada, né? Porque existem outros tipos de soluções. Até você casar. Exatamente. É por aí. Você acha a solução daquilo? Acho. Então, se a gente realmente abraçar a ideia do Espiritismo, cuidar do nosso corpo, fazer exercício, cuidar dos nossos pensamentos, não estar se comparando, não tá, deixa o cara achar que você é feio, não tem problema não, deixa o cara achar que você tá gordo, não importa, se cuide dos seus pensamentos, cuide do seu físico, cuide do seu lado espiritual, ore, o poder da oração o poder da oração é gigante. Outra coisa também, que a gente despreza. No livro dos Espíritos tem dizendo o poder da oração aqui. Ela é gigante, tanto para a gente como para o próximo. Eu já li bastante as revistas espíritas que tem espíritos ali animalizados, espíritos terríveis, que são verdadeiros demônios. Demônio não existe não, mas existem espíritos verdadeiros demônios. Científico disso aí, eu esqueci o nome. De quê?
essa parte de animalesca que você está falando. Do ser tem humano. um nome específico. Ser humano animalizado, né? É, tem um nome, é porque eu esqueci. Ovoide não, ovoide já é quando... Não, É. É. Então, existe esses espíritos lá que quando recebem uma oração, começa a mudar o padrão mental deles. E aí eles começam a cair na real que tem que mudar. É o poder da oração, ela afeta, ela atinge até os piores espíritos. É assim. Imagina a pessoa como a gente aqui, que quer uma oração, que deseja uma oração, que faz uma oração, ou seja, não despreze a oração, tá? Então, gente, aqui não existe, eu não disse a vocês como evitar uma depressão, mas cuidem, se vocês fizerem esse conjunto, tentar fazer em harmonia, pensando em Deus, tendo fé em Deus, pensando, lembrando das vicissitudes que eu acabei de falar, que a vida não vai ser fácil, Pra tá? ninguém. E a gente também não precisa piorar, né, a vida, porque há um problema e a gente se acaba naquele problema, passa, supera, passa por cima, certo? Procura sair, procura, eu tô conversando com minha mulher não é espírita não, ela era católica, tá muito na dela ali, ela disse, eu tenho uma tendência enorme a ser triste. Eu todo dia me pego com um pensamento de tristeza. E eu fui conversar com ela. Aí eu disse, e como é que você lida com isso? Pra ver que nível tá. Aí ela disse, homem, bota uma música, vou pra academia, acabou. É desse jeito que a gente tem que viver. Mas ali é momentâneo. Tem que ir fugindo. Você tem Mas que ir fugindo. é uma fuga. Você tem que... Já é alguma coisa. É alguma coisa. Mas eu tô aos poucos começando pra tentar, aquele né? momento que ela tá ali, é fuga? É. Mas pelo menos ela não tá sendo... Ela não tá sendo entregue, É. não tá se... então eu vou Tá ficar se aqui mesmo. martirizando. Vou deixar de ir pra academia. Ela não tá fazendo isso. Então a gente tem que começar pelo menos a tentar enxergar. E olha que ela não tem o espiritismo. Então a gente tem uma chave aqui para muita coisa, tá? Então, gente, se vocês tentarem lembrar, quando tiver num momento de tristeza, de dificuldade, do que eu falei aqui, escuta essa palestra de novo, que eu acho que vai ajudar. A questão das vicissitudes, que a gente vai passar por problemas mesmo. A questão do físico. A gente tem que cuidar do nosso físico. Faz alguma atividade física, por favor. Isso vai lhe dar endorfina, vai lhe dar hormônio, vai lhe dar adrenalina. A gente não pode esquecer disso. Pensamentos. Pensa coisa boa, deixa de ver canal ruim, deixa de fofocar, deixa de cuidar da vida do outro. Existe até um pensamento universal, né? Vigiar e orar. É exatamente isso que a gente falou. Tem que se resume nisso aqui tudinho. Exatamente, perfeito. O problema é que eu gosto de explicar, porque tem gente que não entende só nisso. Então é bom a gente saber lá do começo para chegar à conclusão com força. Então, cuidem do corpo, cuidem do pensamento. Não importa o que as pessoas acham de você. Você tem que saber o que tem que mudar. Busque mudar, por favor, porque senão a gente vai viver nesse looping e nada vai se melhorar. Cuide do corpo, dos pensamentos e da espiritualidade. Que aí eu tenho certeza que a depressão só vai tentar pegar a gente, mas não vai pegar. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção. Agradeço demais a vocês. Excelente. Valeu. Palestra. É muita coisa para... Muito obrigado.